como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico. É a gente conversar com aquele paciente e tirar uma história adequada, fazer um exame físico adequado. Os critérios diagnósticos da enxaqueca, eles são bem simples. Então, é uma dor de cabeça que normalmente ocorre de forma episódica, né? Ela vem, vai embora, vem, vai embora. É lógico que isso pode complicar a ponto de vir muitas vezes, pode se tornar crônico, pode ter algum tipo de complicação. Normalmente, essas dores, para a gente fazer o diagnóstico, o paciente tem que ter pelo menos 5 crises que preencham esses critérios que eu vou falar. Primeiro critério é o critério de duração, é o tempo que essa dor tem que acontecer nesse paciente. Ela dura de 4 horas a 72 horas. Aqui já é o primeiro asterisco que eu coloco. 72 horas são 3 dias. Imagina uma pessoa chegar para você e falar assim, eu tenho 11 crises de dor de cabeça no mês. Pronto, já fechou o mês se ela tiver 3 dias de dor. Então, olha a complexidade de tudo isso aí. Bom, deixando de lado a duração, nós passamos para os fatores, os critérios maiores, que aí nós temos que a dor deveria ser unilateral, ela deveria ter uma característica de ser pulsátil, igual ao coração, a intensidade deve ser de moderada a forte e, normalmente, os pacientes reclamam que quando está com a dor de cabeça e vai fazer algum tipo de atividade física, aquela dor de cabeça piora. Esses são os critérios maiores, eu tenho que ter pelo menos 2. E aí nós temos os critérios que nós denominamos como menores, que é um aumento da sensibilidade à luz, que nós chamamos de fotofobia, aumento da sensibilidade ao som, que nós chamamos de fonofobia, e náuseas e vômitos. Então, eu preciso ter pelo menos um desses critérios menores. Se eu tiver 5 crises com essas características que eu falei, nós podemos dar o diagnóstico de enxaqueca. Mas nem sempre é tão simples assim, né? Às vezes os pacientes têm uma forma mascarada da dor de cabeça. Eu tenho o hábito de, quando o paciente chega no meu consultório, eu deixar ele muito à vontade para eu tentar entender o que levou ele chegar até a mim, né? Qual foi a jornada desse paciente para chegar até mim? Como eu disse agora há pouco, né? Muitas vezes eles já passaram muitas vezes em outros médicos, então ele chega ali meio que desesperado. Eu preciso de uma solução para o meu problema. Então eu faço perguntas abertas, eu deixo ele falar tudo que está acontecendo para ver se no que ele vai falando eu vou tirando esses fatores, esses critérios para eu tentar fazer o diagnóstico. Depois de fazer a anamnese e tentar tirar alguns fatores que sejam mais relevantes em relação aos critérios maiores e menores, eu vou para o exame físico, onde eu preciso ver de uma maneira geral, em especial, a pressão arterial desse paciente. Normalmente, no primeiro consulta, eu gosto de ver a pressão do meu paciente na posição em pé, sentado e deitado, para ver se eu tenho alguma alteração relacionada à pressão. Procuro algum tipo de sinal de vasculopatia, porque isso já estou pensando lá no tratamento, né? Então, da parte sistêmica, eu faço isso. Do ponto de vista neurológico, o neurologista tem que ter um oftalmoscópio. Fazer um fundo de olho no paciente com queixa de dor de cabeça é vital, é fundamental. Às vezes a pessoa pode não ter tanta experiência, pode ter dificuldade, encaminha para o oftalmologista, pede para o oftalmologista ajudar você nesse tipo de exame. Também vale a pena a gente palpar alguns nervos que são mais externos, como o aurículo temporal, o supraorbitário, supratroclear, occipital maior, occipital menor. Pedir para o paciente fazer a movimentação ativa e passiva da cabeça, para a gente ver se a gente tem algum dolorimento relacionado a essa movimentação. Palpar músculos da região posterior aqui do pescoço, trapézio, procurando pontos miofaciais que porventura podem estar atrapalhando. Palpar a cabeça em busca de alodínia, que é uma sensação de dor a toques que geralmente não deveriam causar dor. Então, veja, palpar uma masseter em busca de bruxismo, articulação temporomandibular. Então, para fazer o diagnóstico, a gente tem que ter todo esse arcabouço na cabeça, para daí a gente falar assim, isso aqui é realmente uma cefaleia primária. Aí você pode perguntar para mim assim, mas e uma imagem? Não vale a pena fazer uma imagem para todo paciente? Então, a Academia Americana de Cefaleia, né, eles falam que não há essa necessidade. Se você tem os critérios maiores e menores, a duração específica, num paciente que já vem com uma história seguida de dor de cabeça, você não tem a necessidade de fazer uma imagem.
Mas, como todo neurologista fica, a gente pode ficar, às vezes, meio assim, em dúvida. Ah, será que é mesmo? Será que não é uma cefaleia secundária e eu estou aqui comendo bola em alguma coisa? Para isso, existe o que a gente chama de red flags, que são os sinais de alerta que deixam a gente um pouco mais atento a ponto de falar assim, poxa, esse paciente merece fazer uma imagem, uma tomografia, uma ressonância ou outro tipo de imagem. E para saber essas red flags, eu acho muito interessante um artigo chamado Pérolas da Dor de Cabeça, que é do Dodvik, David Dodvik, que é um artigo um pouco antigo, de 2010, depois eu posso passar para quem estiver assistindo a live. É muito interessante que ele consegue fazer, ele pega a primeira letra de cada frase para formar eu não vou saber falar o nome, é como se fosse um mnemônico, assim, para tentar trazer quais são as situações onde você deveria pedir a tomografia. E aí ele, do inglês, é lógico, é SNOOP, sendo S-N, 2 Os e 4 Ps. E o que quer dizer cada um dessas letras? O S são de sintomas de doenças sistêmicas, né? Systemic disease. Então, pacientes com imunodepressão, né? HIV, por exemplo, que apresentam com dor de cabeça, seria interessante fazer uma tomografia para ver se eu não tenho uma doença secundária, uma infecção secundária do sistema nervoso central. Pacientes com neoplasias, pacientes que estão emagrecendo. Então, o S seria de doenças sistêmicas. O N seria de sintomas neurológicos. Então, na hora que eu examinei o paciente lá, eu vi que ele tem um papiledema. Será que esse paciente não tem hipertensão intracraniana? Também eu tenho que investigar esse paciente com uma imagem. O O seria de início, onset, seria de início muito abrupto daquela dor. Então, a gente chama de thunderclap, como se fosse uma dor entrovoada. Isso é um sinal de alerta, um red flag para a gente, falando assim, ó, esse paciente precisa investigar. Será que esse paciente não fez uma dissecção ou alguma coisa do gênero? O outro O é de idade. Pacientes idosos, normalmente que começam com uma dor de cabeça nova, a gente deve fazer também uma imagem. Lembrando que aqui tem um ponto um novo asterisco aqui. Os pacientes idosos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é acima de 60 anos. Mas para dor de cabeça, nós consideramos 50 anos. Pacientes que começam com uma dor de cabeça após os 50 anos, alguma coisa de errado pode ter aí, é melhor investigar também. E aí a gente entra nos P's, né, que são 4 P's. Uma é posição, quando o paciente piora a dor de cabeça quando está deitado, é um sinal de alerta que a gente pode pensar em hipertensão intracraniana. Ou quando ele piora a dor de cabeça quando está em pé, é também um sinal de alerta porque ele pode estar fazendo uma hipotensão licórica. Então são fatores que a gente deve ficar atento. O segundo P é o de papiledema, a hora que você faz o fundo de olho, se você observa que aquele nervo óptico está com sinais de papiledema, é sinal também de hipertensão intracraniana e indicativo de fazer uma imagem. O outro P é de piora quando você faz alguma manobra de Valsalva, um espirro, uma tosse, alguma coisa nesse sentido. Então, aí eu também posso ter alguma lesão de massa em região posterior, em fossa posterior, ou até um Chiari, né, relacionado. O outro é aquela dor que vai piorando gradualmente, então ela não tem um alívio, né? Ela vai piorando. Então, opa, é também um sinal de alarme. E o quinto P é por minha causa, que eu acho que é uma coisa que eu fico sempre atento, é quando a dor de cabeça vem na paciente gestante. A gente sabe que paciente gestante tem alterações de coagulação, que podem levar a fenômenos trombóticos, então eu sempre fico atento esses pacientes podendo estar evoluindo com uma trombose venosa central, e não só na gestação, mas também no puerpério. Então, são fatores aí que a gente sempre tem que ficar um pouco atento.